Eu gostaria de fazer então um agradecimento, né, a um canal, né, específico, né, o canal do nosso amigo Eustáquio Presley, né. O, eu assim aprendi muito, né, com o Eustáquio, né, e venho aprendendo ainda, né, porque a gente está sempre, né, atrás de conhecimento, né, e o canal do Bom Eustáquio. dia. Hoje são 8 de fevereiro de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, TRE. Esse concurso se realizou em 2011 para o cargo analista judiciário, nível superior. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Getúlio Vargas. Veja a questão aí. Temos as seguintes orações. É importante desmistificar a ideia de que política é uma sujeira só e sem utilidade. Vou repetir. É importante desmistificar a ideia de que política é uma sujeira só e sem utilidade. E aí vem a questão. Em relação ao período acima, analise as afirmativas a seguir. E aí temos 3 afirmativas, item 1, 2 e 3. No item 1, é possível deslocar o vocábulo só para antes do verbo sem provocar alteração de sentido. O item 2, há uma oração subjetiva. E o item 3, há uma oração completiva nominal. E aí vem a questão, assinale 2 pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. Muito bem, gente. O que essa questão quer? Veja que ela traz aí orações. Aquela oração lá, é importante desmistificar a ideia de que política é uma sujeira só e sem utilidade. Então essa questão traz essas orações aí e traz 3 afirmações sobre essa oração aí. Traz a afirmação número 1, número 2 e número 3. Então aqui nos itens 1, 2 e 3, temos 3 afirmações sobre as orações acima. Então o que a questão quer? Ela quer que você encontre a única opção que traga afirmações corretas sobre as orações acima. Entendeu? Se você acha que essas 3 afirmações que estão nos 3 itens 1, 2 e 3, se você acha que todas elas estão corretas, que são 3 afirmações corretas sobre as orações acima, se você acha assim, acha que é isso, todas estão corretas, então você vai marcar a opção C. Veja aí a opção C. Ela diz assim, se todas as afirmativas estiverem corretas. Então veja bem, aí você marca a opção C. Por exemplo, se você acha que nessas 3 afirmações aí, nos itens 1, 2 e 3, se você acha que apenas uma, ou melhor dizendo, que apenas deixa eu ver aqui a opção. Se você acha que apenas a primeira, no item 1 aí, e apenas a segunda, no item 3, se você acha que as afirmações corretas estão nos itens 1 e 3 apenas, então você vai marcar a opção E. Veja a opção E aí. Diz assim, ó, se apenas as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. Viu aí? Se você acha, veja bem, se você acha
que apenas as afirmações aí das alternativas dos itens, se você acha que apenas os itens 1 e 2 estão corretos, então você vai marcar a opção D de dado. Se você acha que nesses itens aí, nos 3 itens, apenas o item 2 e o item 3 estão corretos, você acha isso? Então você vai marcar a opção A. Certinho, gente? Então são 3 afirmações aí sobre as orações acima, 3 itens. Então analise aí quais são os itens corretos e depois procure a opção correta. Depois eu volto. Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que traga aí afirmações corretas sobre as orações acima. Então vamos lá. Veja aí os 3 itens. Cada item, item 1, 2 e 3. Cada item traz uma afirmação sobre as orações acima. Vamos ver aqui quais são os itens corretos. Ou se todos estão corretos. Vamos ver. O primeiro item, veja aí, item 1, diz assim: é possível deslocar o vocábulo só, a palavra só, para antes do verbo, sem provocar alteração de sentido. Então, o item número 1 está afirmando que se você pegar a palavra só, que está lá na oração, sujeira só, se você pegar essa palavra só e colocá-la antes do verbo ser, política se você colocar essa palavra só antes do verbo ser, aí, política só é. Então, se você fizer isso, diz o item 1 que o sentido continuará o mesmo, não haverá alteração de sentido. Será que isso é verdade? Se eu pegar essa palavra só,
que está aí depois da palavra sujeira, sujeira só. Se eu pegar essa palavra só e colocá-la depois de política aí, a ideia de que política só é uma sujeira, sem utilidade. Se você trocar essa palavra aí, a posição da palavra só, para antes do verbo aí, política só é. Se você fizer isso, diz o item 1 que não haverá alteração de sentido. Não haverá. O sentido continuará o mesmo. Será verdade isso aí? Claro que não. Muda o sentido aí. Muda. Quer ver? Veja aí. A ideia de que política é uma sujeira só e sem utilidade. E agora, mudando a palavra só, a ideia de que política só é uma sujeira. Então muda o sentido. Quando eu digo assim, a ideia de que política é uma sujeira só e somente, é uma sujeira somente. Estou dizendo que a política é uma sujeira somente. A política é toda suja. Eu estou dizendo isso aí. Quando eu digo a ideia de que política é uma sujeira só, a política é uma sujeira total. Agora, quando eu mudo a palavra só para depois da palavra política, eu mudo de posição, muda o sentido aí da oração. Outra coisa é quando eu digo assim, a ideia de que política só é uma sujeira, viu aí? Mudou o sentido. A ideia de que política só, política somente, é uma sujeira. Quando eu digo a ideia de que política só, eu estou dizendo que somente a política é uma sujeira, a política. E que outros ramos da atividade humana não é sujeira, entendeu? Eu estou dizendo apenas que política, só a política é uma sujeira, só a política. Ó, a ideia de que política só, de que política somente é uma sujeira. Quando eu coloco só antes aí do verbo ser, é, política só é, eu estou dizendo que somente a política é uma sujeira. Só que existem outras sujeiras. Mas aí eu estou dizendo que apenas a política é uma sujeira, só a política. A ideia de que política só, política somente, é uma sujeira. Outra coisa é quando eu digo a ideia de que política é uma sujeira só, é uma sujeira somente. A política, eu estou dizendo que a política é apenas uma sujeira, a política. E que existem outras sujeiras. Então, quando eu mudo a posição nessa oração da palavra só, antes do verbo ser, é, aí, quando eu faço isso, eu mudo a palavra só de posição, ela muda o sentido do texto. Muda. E o item 1 está dizendo que não muda. Então o item 1 está errado, porque muda. Quando eu digo a ideia de que política é uma sujeira só, estou dizendo que a política é uma sujeira. Agora, quando eu digo a ideia de que política só, política somente é uma sujeira, estou dizendo que somente a política é uma sujeira. Só que existem muitas sujeiras por aí. Então mudou o sentido. Então o item 1 está errado, porque ele está afirmando que a mudança da posição dessa palavra só na oração acima, a mudança da palavra só não altera o sentido do texto. Altera. Então o item 1 está errado. Vejamos o item 2. O item 2 diz que no período acima existe uma oração subjetiva. Há uma oração subjetiva, que é uma oração que desempenha a função de sujeito da oração principal. Então temos a oração principal aí. Principal, veja, é importante. É uma oração, é um verbo aí, verbo ser, é. É importante, oração principal. E a oração subjetiva, ela começa aí. Desmistificar a ideia de que política é uma sujeira só e sem utilidade. Então veja, a segunda oração, demistificar a ideia. A ideia de que política, veja aí, desmistificar a ideia de que política, certinho? Então, desmistificar a ideia de que, desmistificar a ideia, isso aí é uma oração. Olha o verbo aí, desmistificar. Então isso aí é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva,
porque exerce a função de sujeito. E aí reduzida de infinitivo, desmistificar. Então veja, é importante, primeira oração, oração principal, desmistificar a ideia de que política, olha aí, desmistificar a ideia de. Então, desmistificar a ideia, veja o verbo aí, desmistificar, outra oração, oração subordinada substantiva, subjetiva, porque é o sujeito da oração principal. É importante. É importante o quê? A desmistificação, olha aí, em substantivo. É importante a desmistificação da ideia de que, olha aí, da ideia de que política, viu aí? É importante a desmistificação da ideia de que política é uma sujeira só, é importante, viu aí? O sujeito em forma de oração, desmistificar a ideia de que política, olha aí, sujeito em forma de oração. Então você vê que desmistificar a ideia de que política é uma oração subjetiva, como diz o item 2. Viu aí? É uma oração subjetiva. Oração subjetiva é aquela que desempenha a função de sujeito da oração principal. Você entendeu? O sujeito vem em forma de oração. Eu digo assim, é provável que Célia Quirino, venha amanhã. É provável que Célia Quirino venha amanhã. Esse é provável é uma oração principal. Que Célia Quirino venha amanhã, uma oração subordinada substantiva, subjetiva, é o sujeito da oração principal. Eu posso transformar num substantivo. Então eu digo assim, é provável a vinda, veja aí, vinda, substantivo. É provável a vinda da Célia Quirino amanhã. Então aí, ó, a vinda da Célia Quirino amanhã é provável. Então a vinda da Célia Quirino é o sujeito. Eu posso transformar numa oração. Em vez de dizer, é provável que Célia Quirino, é provável a vinda de Célia Quirino amanhã, é provável a vinda de Célia Quirino amanhã. Eu posso transformar em oração, dizer assim, é provável que Célia Quirino venha amanhã. Em vez de dizer, é provável que a vinda de Célia Quirino seja amanhã. É provável que seja amanhã. Então eu posso transformar isso. É provável que a vinda de Célia Quirino ocorra amanhã. É provável que Célia Quirino venha amanhã. Viu aí? A vinda de Célia Quirino amanhã. Aí o substantivo vinda, eu posso transformar em verbo. Que Célia Quirino venha amanhã. Então você tem a vinda de Célia Quirino amanhã e que a Célia Quirino venha amanhã. Eu transformei o substantivo em oração. Se esse substantivo era o sujeito, a oração também será o sujeito. Certinho, gente? Então o item 2 está correto. Existe, de fato, uma oração subjetiva no período acima. Vejamos o item número 3. Ele diz que existe também uma oração completiva nominal. Existe. Ela está aqui, ó. É importante desmistificar a ideia. Aí vem. A ideia de quê? A ideia de que política é uma sujeira só e sem utilidade. Então veja, a oração completiva nominal, ela está aqui, de que política é uma sujeira só. Veja aí, é importante desmistificar a ideia de que essa palavra ideia é um substantivo que pede um complemento. Então, complemento nominal. Se fosse um verbo, seria complemento verbal. Mas como é um substantivo que está pedindo um complemento, um substantivo, então é complemento nominal. Nome relativo a substantivo.
Então veja, é importante desmistificar a ideia. A palavra ideia pede a preposição de ideia de que, aí vem, de que política é uma sujeira só e sem utilidade. Então a palavra ideia, que é um substantivo, pede um complemento, com preposição de, e esse complemento vem em forma de oração. Olha o verbo aí, verbo ser. Política é. Olha o verbo ser aí, é. Então, é importante desmistificar a ideia. A ideia, aí vem a oração. A ideia, aí vem a oração, de que política é uma sujeira só e sem utilidade. Então, de que política é uma sujeira só e sem utilidade é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Porque traz aí uma oração com preposição de, exigida pelo substantivo ideia. Então, quando um substantivo exige um complemento com preposição, então temos um complemento nominal. E aí uma oração, um complemento nominal em forma de oração. E é o nome oração completiva nominal. Então o item 2 está também correto. Então você vê facilmente que dos 3 itens aí apresentados, 1, 2 e 3, apenas os itens 2 e 3 estão corretos. Itens 2 e 3 estão corretos. O item 1 está errado, porque diz que aquela palavra só, mudando de posição, não altera o sentido do texto. Altera, como já expliquei. Então, os únicos itens corretos aí, gente, os únicos itens dos 3, são os itens 1, ou os itens 2, melhor dizendo, os itens 2 e 3. São corretos. O item 1 está errado. Então vamos procurar a opção que diga isso, que os itens 2 e 3 estão corretos, apenas eles. O item 1 não. Então procure aí a opção. É a opção, olha aí, opção A. A opção A diz, se apenas as afirmativas dos itens 2 e 3 estiverem corretas. Viu aí? A opção A é a opção correta. É a opção que a questão quer. As outras não. B, C, D nem adianta aqui ver, né? Então, veja aí. As únicas opções aí, correta, a única opção correta, melhor dizendo, a única, é a opção A. Porque ela diz que apenas os itens 2 e 3 estão corretos. O item 1 não. Viu aí? Certinho, gente? Mais um vídeo e muito obrigado.